Deputados de oposição apresentaram um projeto para assustar os efeitos do novo decreto sobre armas do governo Lula. O texto assinado por 53 parlamentares tem o objetivo de restabelecer as normas da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, de acordo com o autor da proposta, Paulo Bilinskis, do PL de São Paulo. O decreto foi bastante criticado pelos parlamentares da legenda. A deputada federal Júlia Zanato, do PL de Santa Catarina, disse durante o evento que todo poder emana do cano de uma arma e chamou de genocida o decreto do presidente Lula que restringe a circulação de armamento entre os civis. A declaração ocorreu durante a inauguração de um clube de tiro em Florianópolis no sábado. Girando os nossos comentaristas para falar sobre esse assunto. Primeiramente, Amanda Klein, é possível que seja restabelecida essas normas de armas aí feitas do ex-presidente Jair Bolsonaro, ou essas normas deverão ser respeitadas agora, feitas pelo presidente Lula? Bom, primeiro é inacreditável ouvir da boca de uma deputada que todo poder emana do cano de uma arma. Não sei o que ela está fazendo no parlamento, né? Porque, primeiro, que todo poder emana do povo. Se a gente vive no Estado democrático de direito, você tem que sempre... O que deve prevalecer é o diálogo e a negociação. É assim que se dá numa negociação, a não ser numa democracia, a não ser que ela viva num Estado robesiano, bárbaro, homem, lobo do homem, em outra era que essa deputada parece viver. Segundo, que é extremamente salutar que haja regras mais duras sobre a circulação de armas no país, que aumentou muito nos últimos anos e não há razão de ser. O governo acerta quando prefere equipar bem as polícias e deixar a arma nas mãos da polícia e não nas mãos dos civis. Se restringir a circulação de armas, restringir as munições, restringir os calibres, porque armas de alto calibre não tem que estar nas mãos de cidadãos comuns, muito menos cidadãos comuns que podem circular com essas armas municiadas, porque era isso que a flexibilização na prática dava aos CACs, eles podiam circular para os clubes de tiros com essas armas já municiadas, e é claro que não há como fiscalizar para onde a pessoa está se deslocando, se é de casa para o clube de tiro, ou então se ela está viajando, se ela está dando uma volta na cidade, ela pode argumentar o que quiser. Isso não faz o menor sentido. Uma política de segurança pública efetiva, ela tem que mirar no equipamento, nos bons salários, no bom treinamento das polícias, das forças de segurança, e não dos cidadãos, e não dos civis. A gente não pode, em momento nenhum, privilegiar ou primar por uma sociedade armada. Outras coisas que nós temos que investir. Esse foi um dos muitos, se a gente puder enumerar um dos principais males que o governo Bolsonaro causou à sociedade, certamente esse crescimento da sociedade armada foi um dos maiores. Ô Beraldo, esse é um assunto que vem polarizando a população brasileira agora. De que maneira o Congresso deve se posicionar em relação a isso? E você concorda com a Amanda? Uma parlamentar jamais poderia ter usado esses termos? Olha, Tiago, obviamente todo poder não emana do cano de uma arma. Isso é uma grande bobagem. O fato concreto é que a política de segurança pública do Lula, da Dilma, do PT, simplesmente não deu certo. O PT governa esse país praticamente a metade do tempo, desde a redemocratização, e a gente tem, por exemplo, os números que saíram na semana passada dizendo que o estado da Bahia é um estado bárbaro. As armas estão circulando pelas mãos daqueles que promovem uma barbárie com a população de bem. Então a gente não pode tratar este tema de forma superficial, dizendo simplesmente que os civis não precisam de armas porque a polícia fará o seu trabalho. A polícia não está fazendo o seu trabalho porque, em grande medida, não é equipada, preparada e remunerada para isso, graças aos gestores públicos, aos políticos. Então, a sociedade civil, as pessoas de bem, elas precisam se proteger, porque nós temos na presidência da República um presidente que passa a mão em ladrão de celular, passa a mão na cabeça de quem rouba uma padaria, uma farmácia, seja lá o que for. Então, a gente não pode ter este tipo de convivência, a gente não pode ter o exemplo vindo de cima, que é permitido conviver com o crime. Isso é absolutamente inaceitável num país como o Brasil. Bom, a gente volta a falar sobre